Então, né? E aí, gente, deu certo o exercício para montar a tabela? Ficou alguma dúvida como que monta a tabela? Vocês viram como que funciona? Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar os dados aqui do exercício, tá? E a gente vai discutir como é que vocês fizeram, tá bom? Vamos lá, 4706, 4434, 35, eu vou conferir, tá? Tá, peraí. Tá certo, então tá tudo certo. Só falta o último aqui, que é o 16:35, ok? 16:35. E seria o 16º, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, aqui era calcular, já sai automaticamente, né? O primeiro quartil e o terceiro quartil, tá bom? Então, valores entre 49 e 35 estão dentro da distribuição. Valores abaixo disso, não. Então, aquela formatação condicional, às vezes, ela acaba não funcionando toda vez. Então, você tem que colocar, às vezes, de novo. Vou colocar aqui de novo, ó. Formatação condicional. Regra de realce. É maior do que... Aí eu vou selecionar o limite superior, ok? E aí, a mesma coisa, inserir regra de realce é menor do que o valor ali. Não precisaria, só vocês verem o valor que é menor que 35, tá? Mas eu quero para poder realçar. Se tivesse, por exemplo, muito mais valores, ficaria mais fácil ver o outlier, tá? Então aqui, ó, claramente o último valor, 16,35, é um outlier. Só que agora é um outlier inferior, né? Um outlier que é um tempo muito pequeno comparado com os demais, tá? Então eu vou deletar ele, ok? E ao deletar ele... só uma coisa. Lembra que eu falei para vocês da influência do outlier? Olha aqui, eu tô com um outlier aqui, olha a quantidade de amostras que está me dando. 71,47. Mas agora eu vou deletar o outlier, que é o correto a se fazer. Olha aqui agora, os dois mostram apenas 8. Então a diferença é enorme no número de amostras, tá? É porque dá uma amplitude muito grande, né? A diferença do maior valor menos o menor, e aí dá muitas amostras, tá bom? Só que eu só esqueci de fazer uma coisinha. Eu só esqueci de colocar aqui que era o grau de confiança de 94% e um erro de 7. Então aqui é um grau de confiança de 94% e um erro de 7. Foi pergunta de uns 2 alunos, 3 alunos, se o grau de confiança é 94%, o erro deveria ser 6. Não, gente, o erro não é o complementar do grau de confiança, tá? São coisas distintas. Na maioria dos exercícios, a gente sempre vê o grau de confiança 95% e o erro 5%. Mas não quer dizer, tá, que um é complementar ao outro. Por exemplo, para você diminuir o número de amostras, tá, você poderia até selecionar um grau de confiança mais baixo. Se bem que aqui já está 4, ok? E um erro maior. Até 15% vale, se der muita amostra, entendeu? Até 15% vale. Mas não é o caso, não precisa, né? 4 amostras já está ok, tá bom? Mas, por exemplo, se desse aqui, se vocês fizessem a cronoanálise e dessem muitas amostras para se fazer, vocês poderiam fazer essa jogada. Reduzir um pouco o grau de confiança, aumentar o erro, tá? Tudo isso. E não precisa ser... Um é 94, o outro precisa ser 6. Um é 95, o outro precisa ser 5. Não é um complementar ao outro, não, tá? Beleza, olha, então aqui na fórmula do Moreira, que é aquela que a gente faz em sala de aula, né? Vocês viram que ele já vai buscar o Z direto, ok? Para 94%. O D2, ele já vai ver o D2 para 15 amostras. Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. O D2 para 15 amostras é 3,472 lá, tá vendo? Certo? Então, tudo isso aqui já busca automaticamente, tá? Naquela fórmula procurar valor. A média, o tamanho ideal de amostras, ok? Então, vamos ver aqui a primeira pergunta, tá? Depois eu... Tá, vamos fazer tudo, depois a gente responde. Agora, beleza. Agora eu quero aqui o tempo padrão, tá? Vamos ver qual é o tempo padrão que eu coloquei ali, que ele precisa.
Suponha que a avaliação do ritmo velocidade tenha levado em conta a habilidade e o esforço do operador e que os resultados tenham sido. A habilidade do operador é considerado boa, né? Boa C1 e o esforço regular E2, tá? Então, ó, é bom C1, habilidade, vou colocar aqui, e o outro é regular E2, aqui, né? É só colocar aqui, gente. Na hora que vocês colocam aqui, já sai a velocidade certinho, ok? Se a velocidade é 0,98, quer dizer que é 98%, tá? E ali já sai ali também, 0,98. E a média já sai tudo direto aqui, né, gente? Por isso que essa planilha é legal, ó. A média já sai aqui também, tá? Que é o tempo cronometrado. O tempo cronometrado multiplicado pela velocidade, eu tenho o tempo normal, né? E o tempo normal multiplicado pela tolerância, né, que vai aumentar esse tempo, sempre vai dar o tempo padrão. Porém, o que a gente precisa fazer aqui agora é colocar as tolerâncias que eu vou ter de cada uma desses resultados aqui, tá? Cada uma dessas tabelas. A tolerância de tempo pessoal e de fadiga básica a gente sempre coloca, tá? De acordo com essa tabela. São tolerâncias constantes, tá bom? Mas vamos ver aqui o que está escrito para o trabalho. Olha, né, além dessas duas, né, que é a tolerância para folga e o tempo pessoal, agora a gente vai colocar em cada categoria o valor que tem mais a ver com o trabalho, né, da pessoa. Eu, particularmente, gosto mais de calcular a tolerância para o trabalho assim, né, porque ele é mais específico para o tipo de trabalho. Se, por exemplo, você perceber que o funcionário está trabalhando no lugar que na iluminação não é tão bem adequada, que é uma tarefa muito monótona, sabe aquelas tarefas que ele fica ali na repetição no dia inteiro, né? Só apertar um parafuso, por exemplo. Aquilo ali faz com que ele perca o interesse ao longo do dia e faz com que o tempo padrão demore mais do que o necessário, né? Já outras empresas simplesmente colocam um valor de tolerância para qualquer tipo de trabalho, né? Ou joga aquela fórmula que eu falei para vocês e tá tudo bem. Só que eu acho que assim fica um pouquinho mais adaptado ao tipo de trabalho, tá? Então vamos ler lá, ó. Ele trabalha em um escritório de frente para o computador, sentado em posição normal e não necessita levantar nenhum peso ao longo do dia, ok? Então, ó, qual que é a posição de trabalho dele? Normal. Vou colocar aqui, ó, posição de trabalho, só o 0%. Normal. Ele não precisa erguer nenhum peso, ok? O que mais? A iluminação. A iluminação é considerada abaixo do recomendado, porque ele trabalha à noite. E o nível de ruído é às vezes alto, né, intermitente e alto, e a monotonia do seu trabalho é média. Então vamos lá, a monotonia do seu trabalho é média, o nível de ruído é intermitente e alto, e a iluminação é abaixo do recomendado, tá? Ó, então eu vou somando as partezinhas, né, aqui, deixa eu só copiar daqui, aqui assim, ó, tudo igual. E aí, a tolerância total deu 1,14. Por quê? Porque é 5 mais 4, 9%, mais 4, 13, mais 1, 14%, entendeu? Então, por a tolerância ser 14%, eu vou aumentar aquele tempo normal em 14%. Por isso que é 1,14, tá? Não é 0,14. Sempre a tolerância é um valor maior que 1, tá bom? E aí, 1,14 aqui, ó, vai dar um tempo padrão de 47,07, tá? Pode até arredondar, se quiser, se fosse uma casa, 47,1, ok? Então vamos responder, ó. Existem outliers nesta amostra? Sim. Sim. O valor 16,35 era um outlier. Ok? É outlier. Calcule o tamanho ideal da amostra pelas duas fórmulas e responda: as medições acima já são suficientes? Então vamos olhar lá, ó. O número de amostras que deu nas duas fórmulas, né, amostras ideal, era apenas 4.
Só que a gente já fez 15, ok? Então, se a gente já fez 15... Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom... Eu tirei o mudo sem querer, desculpa. Ah, tá. Olha, então se o tamanho ideal é 4 e a gente já fez 15, a gente já tem a quantidade suficiente, tá? Calcule o tamanho ideal, o tamanho ideal de amostras é 4, né? É 4. As medições, como já foram feitas 15 amostras, vírgula, as medições já são suficientes, tá? Ok? Então, quando vocês forem fazer um trabalho de cronoanálise no TCC ou algo assim, gente, sempre coloque esse negócio de tamanho de amostras. Eu já peguei vários trabalhos que eles colocaram apenas 3. Aí eu perguntei para eles, bom, mas essas 3 amostras aí, vocês têm qual que seria o grau de confiança, qual que seria o erro? Não. Então, tipo assim, aleatoriamente, o tempo que eles mediram ali 3 vezes não serve de nada. Por quê? Porque você tem que saber qual que seria o número de amostras ideal para você ter aquela certeza ali. Entendeu? E uma certeza boa é um grau de confiança de 95%, tá? E um erro aceitável até 10%. Se tiver que fazer muita amostra e vocês não tiverem tempo, tal, um erro de 15% até ainda vai. Mas mais que isso já é demais, tá? É forçar a barra, tá bom? E qual que é o tempo padrão dessa atividade? O tempo padrão é só vocês olharem na fórmula, né? Que tá lá no final. O tempo que sai tudo facinho, né? É só colocar os dados que já sai tudo sincronizado. Então, o tempo padrão vai ser 47,07 segundos, ok? Que tá aqui, tá? Ficou alguma dúvida, gente, na planilha? Vocês conseguiram montar vendo o vídeo? Eu acho que é melhor do que fazer ao vivo, né? Então, vocês vão parando, vão vendo lá. Olha, então o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai terminar de corrigir, tá? Aqueles exercícios que a gente tinha que entregar na aula passada, que é o tempo padrão do lote, ok? Certo? Vocês conseguem entender? Ó, vamos fazer esse exercício aqui do Big Fap, ok? Será que vai ter uma promoção dessas quando voltar às aulas? Semana que vem? Ó. Então vocês vão comprar um hambúrguer e vão ganhar um outro grátis, ok? Preço do hambúrguer, R$50. Bom, mas essa é a promoção. Você vai comprar um Big Fap e vai ganhar um outro grátis, tá? Então é o seguinte, ó. Eu lembro, falando nisso, gente, eu lembro uma vez que eu pulei de bungee jump lá em Campos do Jordão. Sabe o bungee jump? Que é aquela corda que você amarra no pé e pula. Aí você tinha que comprar uma escova elétrica. Preço da escova elétrica, na época, né? R$30. Hoje ia dar o quê? Uns R$100. Eu comprei a escova elétrica, ganhei de brinde um pulo de bungee jump, né? Mas beleza. Então aqui, ó, você compra um Big Fap por R$50 e ganha um outro grátis, tá? Então é o seguinte, para poder fazer a cronoanálise dos tempos, eu fui e separei em etapas, ok? Coloquei ali o mapeamento do processo, né? Separei em etapas. Etapa 1, 2, 3, 4 e a etapa 5, ok? E aí o seguinte, para cada etapa, vamos supor que eu fiz a cronoanálise inicial, né? Joguei lá na fórmula para ver a quantidade de amostras, deu que a quantidade ideal era 4, aí eu fiz 4 amostras, beleza? E aí, depois de ter feito isso, eu avaliei a velocidade ali, né, de cada operação, ok? De cada tarefa, sendo que, por exemplo, o mesmo funcionário, ele pode fazer uma etapa com uma velocidade maior, mas outra ele ter dificuldade e fazer bem mais devagar, tá? Mas como é fritar um hambúrguer assim, vamos pensar que tudo bem, pode ser que sejam funcionários diferentes aqui, tá? Então, olha, o elemento colocar o hambúrguer na chapa, cozinhar um lado, virar e cozinhar o outro e montar o sanduíche, todas essas atividades vão acontecer ciclicamente, ou seja, elas vão acontecer
a cada sanduíche montado, tá? Uma atividade cíclica é essa, que ela acontece toda vez, tá bom? E aí, somente quando eu tiver 2 sanduíches montados, então eu vou fazer essa etapa 1, 2, 3 e 4. Montei o primeiro sanduíche. Vou fazer a etapa 1, 2, 3 e 4 de novo, montei o segundo sanduíche. Só depois que eu montar os 2, aí que eu vou colocar numa caixa e embrulhar, tá? Que essa daqui é a cíclica, ok? Essa atividade aqui é a nossa finalização, tá? Ó, e aí tem a atividade de setup que está descrito aqui também, ó. Antes de começar a fritar os hambúrgueres, é necessário esquentar a chapa por 15 minutos. Então, eu esquento essa chapa por 15 minutos para ela ficar bem quente, tá? E aí, depois eu começo a fazer os sanduíches até 150, ok? Aí eu preciso limpar a chapa, tá? Eu poderia até colocar essa atividade aqui, ó, limpar a chapa depois, como uma finalização, tá? Mas para não dificultar, eu tirei, porque não precisa, tá? Só vocês entenderem o que é setup, finalização, tá ok. Então, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a tolerância da lanchonete? Se fosse olhando pela tabela de níveis, a gente poderia dizer: ah, o funcionário trabalha em pé, ah, o funcionário trabalha num ambiente que não é muito bem iluminado, tudo bem? Mas também tem a outra maneira de fazer a tolerância, tá? Que é pela aquela fórmula igual a 1 sobre 1 menos P. 1 dividido sobre 1 menos P, tá? Vou colocar Arial aqui só um segundo. Ok? O que é esse P? O P é a porcentagem do dia que o funcionário fica ocioso. Porcentagem do dia que o funcionário está ocioso, ok? Então, como é que eu vou calcular? É só vocês verem os dados aqui, ó. Ah, gente, eu não estou corrigindo a questão 3, a questão 2 e 1, porque eu fiz com vocês já, tá? Então, vamos lá, ó. Ele tem um tempo de folga de 45 minutos ao longo de 8 horas de trabalho diárias, tá? Então, qual que é a porcentagem do dia que ele está ocioso? Ele está 45 minutos num total de 8 horas ocioso, ok? Então, vamos fazer a nossa conta aqui na calculadora. 45 dividido por 8 vezes 60, 0,09, tá? Aí depende da quantidade de casas que vocês vão fazer. Eu vou fazer com 2, tá? Porque aqui também os tempos estão com 2 casas, tá bom? Então, eu vou fazer com 2, ok? Então, vou até colocar aqui embaixo. Ó. Tolerância é 1 sobre 1 menos P. Então, vamos colocar lá. Tolerância é igual a 1 sobre 1 menos 0,09, ok? Só fechar. Tá? Então, vamos lá. 1 dividido por 1 menos 0,09, ok? 1,098, tá? 1,098 pode arredondar para 1,10, tá? Fica até melhor, 1,10, tá bom? Mas quem deixou 1,09 também, não tem problema não. Na prova que eu vou falar, olha, façam com 2 casas decimais. Arredonde em caso necessário, tá? Ó, beleza, certo? A tolerância é 1,10, ela vai aumentar, então, o tempo normal em 10%. Vocês entendem isso? Segunda pergunta. Qual o tempo padrão da operação de finalização dessa lanchonete? Então, a operação de finalização é essa operação aqui, acíclica, ok? Que eu medi 4 vezes e tenho tempo, tá? Como ela é uma atividade, olha, manual, ok? Aí eu meço a velocidade e coloco uma tolerância também. Mas esse setup aqui, por que eu não faço no setup, por exemplo, multiplicar pela velocidade, ok? E também pela tolerância? Porque o setup é automático. Ele põe a chapa para esquentar, beleza? A própria chapa faz, esquenta. Então, lembra que eu falei para vocês? Sempre diferenciarem quando a atividade é manual,
Aí você tem que colocar lá a tolerância, a velocidade do operador, né? Mas quando a atividade ela é automática, não precisa, tá? É o próprio tempo da atividade, ok? Beleza? Então vamos lá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo aqui e vou colocar no Excel, que eu acho mais fácil, tá? Ó, a última, que é a cíclica, eu vou colocar ela numa cor diferente, só para a gente saber que ela é a cíclica, tá? Espera aí. Ó, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender é que a média dos tempos é o tempo cronometrado, ok? O tempo cronometrado é a média dos tempos. Deixa eu só... Aqui. Ok? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar a média dos tempos do quê? A média de colocar um hambúrguer na chapa, a média de cozinhar um lado, a média de cozinhar, virar e cozinhar o outro, montar o Big Fap. E também eu vou calcular a média aqui de baixo colocar os dois hambúrgueres na Big Fap na caixa, ok? Tá? Quero colocar duas casas aqui. Pronto. Beleza. Aí, ó, uma vez dado o tempo cronometrado, o que que eu tenho depois? Eu tenho o tempo normal. Vou deletar aqui, ó. Eu tenho o tempo normal, ok? E multiplicado pela tolerância, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo padrão, né? Eu vou ter o tempo padrão. Que eu vou multiplicar pela tolerância. Então, só arrumando a tabelinha aqui, vai virar tolerância, ok? Beleza? A tolerância a gente já viu que era 1,1, né? 1,10, 1,1. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, qual o tempo normal? O tempo normal vai ser a multiplicação do tempo cronometrado vezes a velocidade, né? Aqui está errado porque não está em porcentagem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Olha como é que tá. Vou trocar aqui. Eu vou pôr 0,9, 1,1, 1,1, 0,95. E aqui 1,1, tá? Aí sim, agora vai ficar certo, beleza. Então vamos lá, vamos multiplicar o tempo normal, o tempo cronometrado vezes a velocidade. 0,37. Todos eles aqui, ó, teve uns que aumentaram, teve uns que diminuíram, tá? Porque é assim mesmo, depende da velocidade que observar ali do operador, tá? Na atividade. Bom, beleza. Agora vamos multiplicar todos pela tolerância de 1,1, né? E aí a gente vai encontrar o tempo padrão. Então, ó, o tempo padrão nada mais é que o tempo normal vezes aumentado aqui nesse caso em 10%, tá? Em 10%. Beleza? Então, ó, só para facilitar, eu vou colocar aqui para poder sair os valores ali, né? E aqui, tá? Então, essa cíclica aí, vou só trocar a cor, beleza? Eu vou colocar lá agora o tempo padrão de cada um desses elementos, tá? Cadê? Perdi aqui. Não, não é aqui não. Tá, vou salvar. Deletar. Senão começa a dar confusão aqui. Ó. Primeiro ele perguntou qual o tempo padrão de finalização dessa lanchonete, tá? Então vamos só deixar aqui a última atividade. Quer ver? Eu vou deixar aqui na questão C. Tá?
E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, o tempo padrão para a finalização é de 0,26 minutos, ok? Pronto. Professor, Oi. não tem um lance aí que tá falando só de um sanduíche, nós estamos falando de 2? Continue. No texto lá quando fala sobre a finalização, não fala que você compra um, ganha outro e no final das contas o que tá contando aí é o tempo de fazer um só porque o outro tá sendo feito em outro local? Não, vamos supor que aqui passa sempre pelo mesmo local. Tudo passa pela mesma chapa, não tem outra chapa extra, entendeu? É tudo no mesmo local. Então você vai ter que fazer um sanduíche, depois passar na mesma chapa, fazer tudo de novo, e depois que você vai pegar eles e vai embrulhar e entregar a caixa, entendeu? Tá bom. Tá? Ó, então. Mas essa pergunta que você fez, a finalização ela só acontece a cada 2 sanduíches. Então é por isso que na fórmula, aquela fórmula que a gente utiliza, qual que é? Olha, opa, a fórmula é tempo de setup, TS, dividido pela quantidade de peças que passam no setup. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu já vou colocar em Arial. Tempo de setup dividido pela quantidade de peças que passam no setup, mais o somatório dos tempos das atividades cíclicas, ou somatório do tempo padrão de I, que é o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, ok? Mais o tempo de finalização, dividido pela quantidade de peças que passam pela finalização. Então, vamos lá, ó, o TS é o tempo de setup, ok? Que nada mais é, neste caso, 15 minutos, né? Por quê? Porque eu falei lá em cima, que é o tempo para esquentar a chapa, tá? Que é a quantidade de peças que passam naquela chapa, que eu consigo ficar fazendo no sanduíche até que a chapa fique totalmente zoneada, que é 150, tá? Vou colocar um minúsculo aqui, não tá indo, que 150. Acho que aumentei a letra sem querer. Ó, o somatório de TPI, o que que é? Não é o somatório de tempo das atividades cíclicas. Então, quer ver? Vou até colocar a descrição aqui, tá? Quantidade de peças que passam pelo setup, 150. O somatório de TPI é somatório de tempo de atividades cíclicas, ok? Então, quais são as minhas atividades cíclicas? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá? Então, ó, eu vou 0,41 mais 0,99 mais 0,89 mais 0,36 vai me dar o tempo das atividades cíclicas, ok? Então, vamos lá. 0,41 mais 0,99 mais 0,89 mais 0,36. 2,65, ok? 2,65 minutos, tá? Beleza? Vou colocar tudo aqui embaixo para vocês enxergarem. Ó, aí vem o TF, que é meu tempo de finalização. TF, que é o tempo de finalização. Eu vou fazer só nessa, tá? Na outra eu não vou fazer não, a descrição. Tempo de finalização, que é igual a... Cadê o valor ali? 0,26, ok? 0,26 minutos. E o L é a quantidade de peças que passam pela finalização, ok? Quantidade de peças que passam pela finalização toda vez. Que no caso ali é 2, né? De 2 em 2 sanduíches. Eu vou fazer aquela atividade, tá? Beleza?
Agora, gente, é só jogar na fórmula e ser feliz. Olha ali, ó. Vamos jogar na fórmula, então. 15 dividido por 150 mais 2,65 mais tempo de finalização 0,26 dividido por 2, ok? Aqui. Tá? Vamos lá. 0,1 mais 2,65, né? Mais 0,13, que vai dar 2,65, 75, 2,70, 2,79, tá? Minutos por peça. Ou seja, a cada 2,79 minutos vai sair uma peça. Pode ser que aí vocês fizeram com menos casas, deu uma certa diferença, mas vai dar próximo aí, ó, 2,79, tá? Ok? Deu 2,88. Então é caso de arredondamento, tá? Não tem problema, não. Aí, qual que é a outra pergunta? Se a estimativa da demanda num dia inteiro é de 170 sanduíches, quantos trabalhadores serão necessários na cantina? Olha, dá para fazer de diversas formas. Dá para fazer a primeira assim, olha. Se cada sanduíche demora 2,79 minutos, tá? Quantos que demora 170 sanduíches? Então, ó, 170 vezes 2,79 vai me dar, ó, 170 vezes 2,79 vai me dar 474 minutos. 474,3 minutos por dia para poder fazer aquela demanda. E quanto tempo que eu tenho disponível? Eu não tenho 8 horas? 8 vezes 60? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 8 vezes 60, que é o tempo disponível, dividido pelo tempo necessário. 474,3, tá? Vamos lá. 8 vezes 60, dividido por 474,3. 1,01. Na grande realidade, né? Se você for sempre arredondar para mais, a gente precisaria de 2 funcionários, ok? 2 funcionários, tá? Mas na prática, o que que a gente faria? A gente colocaria um pouquinho mais de hora extra ali, entendeu? Poderia fazer assim, tá? Ok? Fiz a conta certa? 8 vezes 60, 480. Não, não preciso de 2 funcionários, não, gente. Eu preciso de um funcionário. Fiz a conta errada. A conta que eu teria que fazer é quanto tempo que eu preciso? 474. Quanto tempo que eu tenho disponível? 480. Aí vai dar menos do que 1, tá? Erro meu aqui, desculpa. Vamos lá. Vai dar menos que 1, na verdade. Vai dar um funcionário. Tá? Na verdade, é 0,98, tá bom? Desculpa, 0,98. Necessito de apenas um funcionário. Deu isso de vocês também? Por quê? Porque eu tenho disponível no dia 480 minutos. Qual que é o tempo necessário? 473, 474,3, tá? É 8 horas mesmo? Deixa eu só ver aqui se eu tô pirando. É 8 horas. Tá certo. Ok? Ó. Questão 4. Um fabricante de produtos de higiene pessoal coloca em um recipiente um sabonete, uma água de colônia e um desodorante, tá? Tudo da Natura porque é melhor. Após colocar os produtos no recipiente, ele é fechado e colocado ao lado da mesa de embalagens. É porque eu também sou patrocinado, tá, gente? Por isso é tudo da Natura. Brincadeira. Recomeçando o trabalho com um novo recipiente. Essas atividades acontecem ciclicamente. No entanto, a cada 6 recipientes, estes são embrulhados em uma caixa de papelão com destino à expedição, tá? Então, ó, eu tenho 6 operações que a empresa faz aqui, ó.
Pegar o recipiente vazio, colocar o sabonete, colocar água de colônia, colocar o desodorante, fechar o recipiente e colocar ao lado. E depois que eu fizer isso 6 vezes, 6 recipientes, aí eu vou colocar esses recipientes numa caixa de papelão, tá? Aqui faltou o que eu falei para vocês, 105, tá bom? Mas quem esqueceu de colocar, tudo bem. Mas eu falei na sala de aula aqui, ó. Faltou 105 aqui. Ó, então o que a gente vai fazer? A gente vai de novo calcular o tempo cronometrado, o tempo padrão, ok? O tempo normal, depois o tempo padrão, tá? Mas, para poder calcular o tempo padrão, eu preciso da tolerância, ok? Então, como é que vai ser a tolerância? Deixa eu ver o que está perguntando aqui na letra A. Não tem. Ó, a tolerância vai ser 1 sobre 1 menos P, ok? E aí, vamos ver lá, ó. Num dia de 8 horas de trabalho também, ele concede um total de 40 minutos de folga para os funcionários. Então, vai ser T vai ser 40 dividido por 8 vezes 60, né? Que é a porcentagem do dia ocioso do funcionário, tá? Nesse exercício aqui, eu não vou ficar colocando o que é cada coisa, não, tá? Já coloquei no de cima. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 0,08. 0,08, ok? E aí, a minha tolerância vai ser 1 dividido por 1 menos 0,08. Vai ser igual... Vou colocar aqui embaixo, colocar na ordem, tá? 1 dividido por 1 menos 0,08. 1,086, tá? Se quiser, você pode arredondar para 1,09, tá bom? Bebi água aqui, desculpa. Então, vamos aqui pegar. Próximo, vamos lá. Tá tudo aqui, ok? Essa velocidade aqui eu vou deixar em itálico. E a tolerância também vou fazer nesse estilo aqui, ó. Tolerância, que é o... Vocês estão enxergando aí? Deixa eu aproximar aqui. Tolerância vai ser 1,09, tá? Não, na porcentagem não. 1,09, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou fazer o tempo cronometrado, que nada mais é do que a média dos tempos, tá? Tempo cronometrado. Então vamos lá. É a média dos tempos, ok? Pode deixar que eu vou colocar com 2 casas aqui, tá? Tá? Então segue o mesmo padrão. Se tá ali com 2 casas, eu coloco também com 2 casas aqui, tá? Que tá em porcentagem, deixa eu ver. Tá. Então, vou fazer assim, vou até colocar numa outra cor aqui, ó, para dar uma diferença. Ó, agora, do tempo cronometrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo normal, né? Tempo normal. E aí, o tempo normal vai ser o quê? Vai ser o tempo cronometrado vezes a velocidade, tá? Ah, certo? E aí, multiplicando o tempo normal vezes a tolerância, eu vou ter todos os tempos padrões dessas atividades, tá? Tempo padrão. Ok?
para multiplicar esse vezes esse, tá? Beleza. Vou copiar aqui. O Excel tem que ser assim, né? O Excel é bom, mas tem que prestar atenção. Aqui, ó. Beleza? E aqui as operações. Tá? Então, vou copiar aqui e vou colocar lá no Word para a gente fazer os cálculos. Tá? Ó, então, o que está me perguntando? Vamos lá. E outra coisa que ele fala é... Qual que é a pergunta? Não tem pergunta, gente? Então, vamos achar o tempo padrão por peça, tá? Não sei. Ah, calcule o tempo normal, o tempo padrão, e depois o tempo de produção de uma caixa de papelão, que contém 6 recipientes, tá? Então, é isso, o tempo padrão para a caixa de papelão. Ó, então vamos ver. Considere um tempo de setup de 15 minutos a cada 6.000 recipientes montados, tá? Então, se eu tenho um tempo de setup a cada 6.000, vamos colocar na fórmula, ó. Tempo de setup dividido pela quantidade de peças que passam pelo setup, mais o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, ok? Que são todas essas do primeiro ao quinto. Ele faz isso 6 vezes, né? Primeiro ao quinto, primeiro ao quinto. Depois que ele monta 6 recipientes, aí ele coloca tudo dentro da caixa de papelão e fecha, ok? Mas o tempo de finalização dividido pela quantidade de peças que passam na finalização. Então, vamos lá, ó. Tempo de setup é 15 minutos em... Qual que é a quantidade de peças? 15.000? Já perdi, já. Em 6.000, desculpa. 15 em 6.000, mais somatório do tempo padrão. Essas atividades aqui estão em minutos, tá, gente? Então, tá tudo certo. Mais, qual seria o somatório do TPI? Vai ser 0,11 mais 0,16 mais 0,18 mais 0,16 mais 0,27, ok? Todas as atividades cíclicas, o somatório do TPI. Mais o tempo de finalização, 1,08, dividido pela quantidade de peças que passam a finalização, ou seja, de quantas em quantas peças que tem essa finalização? De 6 em 6. Tudo bem? Tá? Então, vamos resolver isso daqui agora, ó. Vou somar ali no meio primeiro, ó. 0,11 mais 0,16 mais 0,18 mais 0,16 mais 0,27. 0,88. Então, vamos lá. 0,88. Tá? Ah, faltou ali, ó. 15 dividido por 6.000. 15 dividido por 6, 60.000 não. 6.000. 0,0025. Pouca coisa, né? 0,0025. Nem vai mudar quase nada. Mais 0,88 mais 1,08 dividido por 6, mais 0,18. Ok? Então, vamos somar tudo aqui para achar agora. 0,18 mais 0,88 mais 0,00. Aqui seria, né? 0,02. Tá, vamos colocar 0,025. 1,0625 ou 1,03, 1,063 ou 1,06 minutos por peça, tá? Colocando com duas casas aqui. Aqui eu vou até 0,03. Nem precisava, né, gente? Mas é 1,06 minutos por peça. Ó, o que eu faço a pergunta? Eu faço qual que é o tempo para cada peça ou qual que é o tempo para montar a caixa de papelão? A caixa de papelão, ó, para montar a caixa de papelão, 6 peças. Portanto, o tempo para a caixa de papelão é 6 vezes 1,06
ok? 6 vezes 1,06, que vai dar 6,36 minutos para produzir uma caixa com 6 recipientes, ok? Minutos por caixa. Entenderam? Ficou alguma dúvida aqui? Bom, gente, olha, como no ano passado eu sempre peço um feedback, né, para os alunos da disciplina e tal, e alguns alunos falaram que essa parte de tempo padrão eu acabei dando um rápido. Então, para poder reforçar ainda mais essa última fórmula aqui, hoje eu vou dar um exercício valendo ponto extra, ok? Mas, pô, não é mesma atividade diamante, tá? Então, até o final da aula, vocês podem me entregar. Não vou começar um assunto novo. Eu iria começar um assunto novo, mas não vou, tá? E cadê aqui? Então, ó, vocês têm até o final da aula para entregar. Não vale entregar depois, tá? Porque a atividade diamante sempre tem que entregar no dia, tá bom? E aí, a atividade diamante é essa daqui, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou ter uma empresa que ela vai fazer o conjunto porca-parafuso, tá? E ela faz esse conjunto porca-parafuso, faz 100 conjuntinhos, depois ela pesa essa caixa para ver se está correto, né? E embrulha e envia para a expedição. Então, eu quero que vocês me determinem o tempo padrão para fabricar cada caixa e o tempo padrão de 75 caixas, tá? Então, o exercício valendo ponto extra é esse, tá bom? Atividade diamante. Vocês têm até o final da aula para entregar, tá? E tem que estar correto para ganhar o ponto extra, tá bom? Olha, para facilitar, ok? Vocês podem fazer aí com uma casa decimal, no máximo, porque aqui a medição tá tudo em segundo, tá vendo? Então, uma casa decimal tá bom, tá? Só tome cuidado que tem tempo em minuto, tem tempo em segundo, prestem bastante atenção na unidade, ok? Então, aí o último exercício para a gente reforçar a matéria, tá? Façam aí para mim a atividade diamante 1. Eu vou colocar o exercício que eu acabei de corrigir, né? O vídeo no YouTube, e vou só sair rapidinho, depois eu vou voltar. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom, gente? Então vai ser atividade valendo ponto extra, tá? Só para reforçar essa parte de assuntos, e na aula que vem a gente já começa um novo, tá?